hoje nós temos um programa muito diferente e especial que fazemos todos os anos, que é a nossa comemoração do final do ano e o significado do que é o Natal. A importância disso é muito grande, principalmente quando a gente fala na questão espiritual. E hoje aqui nós temos, para falar sobre a questão da espiritualidade, nós estamos aqui com a Marielle, tá? Depois, mais tarde, nós teremos o Frei Miguel, que virá aqui. Estou dando para vocês o que será a nossa programação. Depois a gente vai falar sobre alimentação, sobre memória, sobre lembranças. Marielle, muito obrigada por representar tão bem a pastoral para nós, tá? Ela já tem um papel dignificante e cheio de luz para a gente, então a pastoral faz a diferença aqui na universidade. Mari, seja muito bem-vinda ao programa Coma Bem. E nós do programa gostaríamos muito que você falasse sobre o significado do Natal, as suas memórias, porque isso é muito importante, mas principalmente a questão espiritual. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho das minhas e das suas memórias do Natal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. É uma alegria, um privilégio, me sinto honrada de estar aqui no programa Coma Bem, a minha primeira participação no programa. Estou aqui nervosa, ansiosa com esse momento e para a gente é muito especial poder falar sobre o Natal, sobre o significado do Natal e tudo que ele traz para a nossa vida, especialmente de reflexão. A gente conversou muito sobre o que a gente conversaria, o que a gente falaria hoje, porque o Natal traz muitas lembranças. Mas, acima de tudo, tem aquele ponto principal, que é o nascimento de Jesus. Então, a gente que está nessa preparação, esperando a vinda do menino Jesus, nós que sabemos tudo que envolve, como foi a anunciação, quando o anjo Gabriel anunciou para Maria que ela seria mãe, o quanto pode ter sido difícil para Nossa Senhora naquela época dar um sim e ela deu, o quanto foi difícil para São José, talvez ser um pai que de repente não esperava que seria, porque ele já estava namorando com a Maria, mas era aquela coisa assim, e agora? Como assim ela está grávida? Como assim eu vou ser pai do Filho de Deus? Como é que... E aceitou. Muito lindo. Né? Então, é uma história cheia de significados e que nos remete toda essa questão da espiritualidade, da reflexão. O que a gente espera do Natal? O que é o Natal para a vida de cada um? Importante isso, Mari, quando a gente fala em Natal, e você coloca muito bem todo esse acontecimento, e muitas vezes, Marielle, a gente esquece disso. A gente pensa na questão do consumo, a gente pensa no excesso de alimentação, tá? Naquilo que a gente faz em excesso e que não deveria fazer, até porque nós estamos no Brasil, nós temos uma temperatura diferente, e nós temos que começar a se adaptar nisso. Eu estou falando enquanto nutricionista. Tá? E quando você fala no Natal e fala no nascimento de Jesus, a renovação da vida, tá? É a luz que chega para nós. E eu acho que nós deveríamos entender isso não somente pela questão da espiritualidade, mas o nosso comportamento do dia a dia, no comer, no se abraçar, no renovar amizades, renovar energia, o convívio familiar, as lembranças. Também. Quando a gente fala em cuidar do corpo, em alimentar-se bem, sem cometer os excessos que a gente sabe que acontece nas festas de final de ano, é o tal do pé na jaca. Não deveria acontecer. Meti o pé na jaca, né? No final, emenda Natal, Ano Novo, às vezes a gente vai comendo o soborô do Natal, o soborô do Ano Novo. Assim. Então, cuidar também do que a gente consome, do que a gente faz nessas festas de final de ano é também cuidar da espiritualidade. Muito não bom. cometer excessos, que os excessos sejam sim de abraços, de amor, de afeto. De perdão. Muito, muito. Especialmente eu acho gratidão. Que quando a gente faz um filme do que passou o ano, como é bom a gente poder exercitar o perdão. É muito importante. Exercitar a gratidão. Mas, Mari, eu gostaria de saber, qual é a sua melhor lembrança de Natal? A lembrança de Natal é casa cheia. Casa família. Casa cheia, família.
mesa farta. Esses dias eu estava lembrando que, poxa, gente, nós vivemos uma pandemia. Sim. A pandemia nos deixou viver um Natal, talvez, afastado dos nossos familiares. Eu tive essa experiência de jantar, obviamente, com a minha família, ali o meu pequeno grupo, o meu esposo, a minha pequena e eu, mas eu não estava com os meus pais, eu não estava com os meus sogros e isso fez falta. Então a minha melhor recordação sempre vai ser, e que ainda bem que a gente repete isso todos os anos, é a família reunida no Natal. Tem algum alimento que remeta à sua infância, algum prato que te lembre o Natal? E que você lembra do Natal e você lembra, quando vamos falar de alimentação, né? Porque aqui nós estamos falando do quê? Coma Bem, o programa é da nutrição. Então a gente gostaria muito de saber o que te vem na memória em relação ao alimento, ao aroma, ao sabor. O que remete isso a você? Sempre a mesa farta. E aí eu me lembro sempre de uma bandeja muito bem servida de frutas, muitas frutas, variadas frutas. A minha avó sempre gostou muito de frutas e a gente aprendeu muito com ela a consumir, a mãe, o pai. Então era uma mesa bem servida de fruta, farofa, aí o porquinho, assim, que eu sempre estranhava, mas gente, ele é gelado. Sim, ele não é quentinho, ele é gelado. Tinha salpicão. Então são memórias que eu tenho. E a passa de uva. Opa, mas essa nós não colocamos hoje. Porque existem algumas restrições. Ela aparece sempre nas minhas memórias de final de ano. E ela é uma memória boa ou não tão boa? Ela já teve fases, né, Tereza? Já teve fases em que ela foi não tão agradável. Agora o paladar também é outro. Sim. A gente vai desenvolvendo, acho que uma maturidade também no paladar. Sim, e ótimo. Começa a apreciar essas misturas, assim, do salgado com o docinho. Mas são essas as minhas recordações. Assim. E pessoal, o que nós fizemos? Nós fizemos essa ceia de Natal aqui, precoce, né? Bem antes do tempo, pensando na memória da Marielle, porque ela já tinha colocado o que ela comia. E se a gente for olhar nesses pratos aqui, aliás, nós temos que agradecer muito a Live Fit e a Madu Culinária, porque a Live Fit nos forneceu esse salpicão, essa salada mista, e a Madu Culinária nos forneceu esse suíno, esse porquinho aí com essa farofa, que são nossas parcerias, né? Nossas egressas, que hoje tem empresa e fizeram questão de colaborar com a gente, né? Obrigada, gente, valeu. Mas Mari, a tua memória gustativa e olfativa e de alimento não é diferente da minha. Não é diferente da minha. Então, nós tínhamos isso, essa salada, eu acho que ela não entraria. Nós tínhamos também, eu coloquei aqui, nós fizemos aqui esse bolo, mas nós tínhamos o panetone, não tínhamos bolo, tínhamos o panetone, que hoje é consumido em larga escala, esse panetone industrializado. Tínhamos isso, e nada além disso. Só que o excesso era muita coisa. Era muita coisa. E aí a gente fica pensando, Mari, o mínimo que nós devemos... Porque é à noite, né? A ceia de Natal é à noite. Então nós devemos comer muito menos. Então, tentar dividir essa quantidade, e só para satisfazer essa questão da memória. E tem algo bem importante que a gente sempre coloca no Natal, né? Nós temos uma mesa farta. A maior parte da população não tem essa mesa farta. Então pensar tudo que eu for comer, se eu puder doar na mesma quantidade para alguém, eu acho que isso seria um movimento, seria um gesto muito bonito, pensando na nossa satisfação. Mas Mari, eu tenho uma coisa importante para te falar do Natal. Eu gostaria de compartilhar contigo, porque nós já falamos, né? Na nossa família, além de para a gente poder comer, nós enquanto crianças, para podermos comer, antes de comermos, tinha que chegar alguém vestido de vermelho. Não é uma tradição nossa, mas tinha que chegar alguém de vermelho. Nós tínhamos verdadeiro pavor. Do senhorzinho aquele? Do senhorzinho aquele lá. Porque ele tinha uma máscara que muito mais tarde nós descobrimos escondida lá no roupeiro da mãe, né? Como foi uma festa. Hoje as máscaras deram uma melhoradinha. Deram uma não estão tão horrorosas. Menos. Não estão tão horrorosas. E aí, o meu irmão, Luciano, é o meu irmão mais novo, ele ficou
Quando nós separamos as coisas da mãe e do pai, ele ficou com um sininho, que hoje tem quase 80 anos. Depois vocês vão dar uma olhadinha no vídeo aí, que ele vai mostrar esse sininho. Olha aqui, ó, pequenininho, Natal, mas olha, isso daqui nos remete o quê? Porque há mais de 70 anos, hein, que tá na família, o nosso símbolo do Natal da nossa infância, lá do Joaçaba. Olha que espetáculo! Uma lembrança da nossa infância, algo assim inenarrável de história desse sininho, né? Olha, ele tá meio já perdendo um pouco o brilho, mas quando ele batia esse sininho lá na nossa casa, lembra? É que o Papai Noel tava subindo as nossas escadas lá, né? E aí também era um terror, né? Medo do Papai Noel, né? Tá, valeu, Tere. Um beijão, tudo de bom. Tchau, tchau. E é um significado muito grande, porque quando, olha, gente, eu me emociono, porque quando aquele sininho tocava, sabe, a gente sabia que vinha a alegria, sabe, vinha a alegria de receber aquela pessoa que nós tínhamos um certo receio, mas vinha porque presente, até falar em presente, nós ganhávamos uma coisa, e geralmente era uma roupa, e era isso que a gente ganhava. A gente não ganhava brinquedo, dificilmente a gente ganhava. Então era uma roupa que essa roupa era domingueira pro resto do ano, né? Mas era tão significativo que depois disso vinha a ceia. Vinha a ceia. Então tem um significado muito grande. E algo importante que nós fazíamos também, Mari, era acender uma vela, tá? Que tem um significado muito importante em relação, porque é a luz, é a vinda desse Jesus que vai nos acalentar o coração. Mari, eu gostaria que você colocasse dentro do sentido mais bíblico, mais religioso, em relação a esse Natal e essa luz que ilumina a nossa vida. O Natal a gente passa um ano inteiro, né, vivendo experiências, todos os tipos de emoções e os desafios do dia a dia. E para mim, pessoalmente, que tenho uma educação, uma formação católica, cristã dentro da minha família. E quando tu fala em Natal, eu sempre vou trazer na minha cabeça a figura do meu pai, que sempre é quem senta na ponta da mesa e faz a oração. Ai, que em lindo. todos os momentos, e no Natal não é diferente. Então, nós que temos essa vivência cristã, mesmo que a gente saiba da presença de Cristo na nossa vida, o Natal nos traz essa esperança. Jesus Cristo é essa luz, é essa renovação. Sabe quando às vezes a gente tá assim, desanimado? Ai, é o fim do ano, eu tô cansado, eu tô exausta, mas tem aquela luz. Tu enxerga ela, sabe, lá no finalzinho e ela vai se aproximando. É porque é o Natal que tá chegando. E a gente entende. Aquece. Muito. Aquece o coração da gente. A gente entende que muitas vezes as pessoas falam, sabe, Tereza, e o Natal, ele se tornou uma data um pouco triste, mas na verdade o Natal ele é reflexivo e a gente tem que sim se apegar a essa luz, a essa esperança. Quando eu enxergo assim a imagem de Maria gestante, como eu hoje estou gestante, o Martin está vindo aí. Eu consigo enxergar assim a luz no ventre de Maria. E eu desejo muito que essa luz tome a vida das pessoas, porque é um menino Jesus que traz esperança, que traz amor, que traz renovação. Então essa é a simbologia da luz. Quando a gente acende a luz no escuro, a gente enxerga, a gente sabe onde a gente está pisando. Não que vai ser um caminho fácil, com certeza. mas a gente sabe que não está sozinho. Mas Mari, nós não estamos sós. Não. Nós não estamos sós. Então aqui nós estamos em 3, né? Então, nós estamos em 3, mas nós gostaríamos de trazer mais alguém que trabalha com a pastoral, para falar sobre essa questão do advento e para tocar uma música para a gente aqui, que isso também é inédito para nós. Também é inédito aqui, a gente não tem música. Eu lembro que Frei Rodrigo, uma vez tocou para nós aqui. E hoje nós temos alguém que vai vir tocar pra gente, o Frei Miguel, que vai vir e vai dar uma palavra pra gente. Vamos chamar o Frei Miguel? Pode trazer o seu violão. E o Frei Miguel está aqui para falar pra gente sobre a coroa do advento.
Frei Miguel, conta para nós, porque eu acredito que muitas pessoas não conheçam, essa questão da coroa do Advento, que tem um significado muito grande quando a gente fala em Natal e na vinda de Jesus. Podia falar para a gente sobre isso? Prof, claro. Olá, primeiramente, então. Já tomo a liberdade então, de usar a nossa saudação franciscana, então paz e bem, prof. Paz e bem, eu já vi a camiseta, Frei, muito bem. Então, assim, a coroa do Advento, situando um pouco cronologicamente, né? Dentro do ambiente cristão, mais especificamente dentro da fé católica, nós temos um período que a gente chama de ano litúrgico. Ele difere do que a gente conhece como ano civil. Enquanto o ano civil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sim, o ano litúrgico ele vai sempre iniciar no começo de dezembro, né, com o tempo que a gente chama de Advento, e vai finalizar no finalzinho de novembro com a festa de Cristo Rei, logo após a celebração de ação de graças, tudo isso. Então, mas o que é o Advento? O Advento basicamente é a espera por aquele que há de chegar, aquele que há de vir, né? O Natal. Bonito, né? muito bonito. Então, é a espera por Jesus. E justamente a coroa, ela vai remeter a essa espera. Muito bonito. Toda a simbologia da coroa vai trazer alguma coisa remetendo a Jesus, a esperança, ao Natal. Primeiro, o formato dela. Sim. Ela é redonda para representar justamente o ano. Né? É o ciclo que se fecha e que inicia automaticamente. De novembro a dezembro. Isso aí, de novembro a dezembro. Né? De certa forma, vai representar a universalidade, né? Essa eternidade que nos leva a Deus, nos leva a Jesus, né? Que lindo. Então, primeiramente o círculo. Logo depois vocês podem ver que a coroa tem vários ramos verdes. Nós aqui, como nós estamos no hemisfério sul, nós estamos usando o cipreste, né? Mas a coroa, ela remete ao surgimento lá na Alemanha, no inverno alemão, né? Tem um canto em alemão, que eu não vou falar alemão porque eu não falo fluente, nem é da minha cultura, mas basicamente traduzindo, ele vai dizer que o Advento é como uma chama que vai aumentando até a chegada de Jesus. Começa na primeira vela, na segunda, na terceira, até chegar na quarta. Maravilha. Frei, o que o senhor acha da gente acender essas velas para finalizar essa sua fala maravilhosa e que nós precisamos, acho que a maior parte das pessoas não conhece isso. Quem não pratica, quem não está dentro da igreja, eu me lembro em Joaçaba, da onde eu vim, o senhor é catarinense também, eu me lembro que ela ficava em cima do altar, era algo muito grande, era muito grande. Eu ficava encantada, e as velas eram de verdade, era muito lindo, era muito lindo. E nós acompanhávamos, porque o nosso pai nos levava para a igreja, para todos os domingos nós estávamos lá. Então era muito bonito. Mas, Frei, para finalizar, enquanto a Mari acende as velas aqui, eu gostaria que o senhor tocasse uma música aí para a gente finalizar esse bloco aí. Pode ser? Claro, Mari, por favor. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Voltando ao programa Coma Bem, nesse nosso segundo bloco aqui, com essa luz iluminando esse nosso ambiente, com essa fala maravilhosa do Frei, nós voltamos também
a lembrança da infância. Nós falamos sobre essa questão da alimentação, não é, Mari? Mas você lembra de alguma coisa quando você era criança, do Natal, que antecipava o Natal? E eu estou falando dos seus ascendentes, avô, avó. O que você tem de mais que te traz uma alegria dessa infância? A gente não tinha Papai Noel, né, Tê? A gente não ia o Papai Noel. Então, a alegria era a gente reunir os primos, sabe? Porque aí era período de férias, então normalmente quem morava em outra cidade vinha para casa dos meus pais e aí a gente fazia aquela bagunça toda que antecedia o Natal. Então, para nós, o Natal já começava ali. E aí já começava a ver presente embaixo da árvore de Natal, já tinha aquela expectativa toda do que era para mim. Aí depois começou a surgir um nome nos pacotes. Opa! Aí a gente já começou a descobrir que no nome dos pacotes ali a gente já começava a ver, será que o pacote duro era brinquedo, o pacote mole era roupa. Daí a gente já tem uma fase que criança já não gosta muito da roupa, né? Isso. Mas a gente sabe... Da alimentação, você ajudava a fazer alguma coisa? Eu aprendi muita coisa do que a gente costumeiramente faz hoje na ceia do Natal naquela época. Vendo muito do que era feito, porque sempre se criava muita expectativa. Então, a fazer a farofa. A gente não tinha o hábito dos biscoitos, das bolachas natalinas, mas é algo que a minha filha está construindo com a avó dela. Olha, a minha que lindo. sogra, então, a família é alemã, então a minha sogra repete alguma dessas coisas com a Maria Clara. E é uma tradição que está chegando para mim a partir da minha filha. Olha só, então, ela o aprendizado de forma diferenciada. Tudo. A lembrança também é de montar árvore de Natal. Ah, então, muito bom, de né? montar o presépio, de E brincar. a árvore de Natal não era árvore sintética, né? Não, era aquele Era a pinheirinho. araucária, gente. É. Eu me lembro, gente, até hoje do cheiro daquele pinheiro dentro de casa. Porque quando eu lembro de Natal, eu me lembro daquele cheiro, porque nós íamos colher musgos. Porque nós fazíamos todo o presépio. Colocávamos musgos, íamos nas árvores, tirávamos, eram umas coisas meio cinzas, não sei o que era, alguns parasitas, e nós fazíamos todo aquele presépio lindo, era maravilhoso. Fazia caminho com terra, com pedra, com areia, e era a nossa adoração. E eu cresci brincando com o presépio. A mesma coisa. A mãe tem até hoje, o mesmo presépio que ela usa é o presépio que quando eu era criança, eu acho que até, sei lá, acho que eu derrubei, quebrei algumas vezes, e é o mesmo presépio. Tem uns descascados no gesso, algumas coisas assim. E hoje a gente entende que o foco principal dessa preparação do Natal é o presépio em si, tudo o que acontece. Sim, a espera. Hoje, naquele tempo a gente já colocava o menino Jesus. Hoje já não se coloca. Já não coloca o menino Jesus. Deixamos ele para vir no dia. A gente deixa ali aquela manjedoura pronta para recebê-lo. Muito bem. Pessoal, eu me lembro, na minha casa com a minha mãe, da mesma forma que a sua sogra, era comum a minha mãe fazer latas e latas de bolacha, tá? Então, as bolachas, elas eram, eu lembro, Mari, a gente usava isso aqui, usava as forminhas e elas tinham vários formatos e a gente ajudava a fazer e depois a gente ajudava a confeitar. Porque eu me lembro que era clara em neve e a gente colocava uns açúcar colorido ou umas bolinhas coloridas. Era o que tinha, né? Gente, era uma verdadeira delícia. E não se tinha, só para vocês olharem o que nós estamos apresentando aqui, isto que nós estamos apresentando aqui quando a gente fala em nutrição, prestem atenção. Se eu for olhar todos esses pratos que nós temos aqui, nós temos esse salpicão aqui, eu vou colocar em quantidade, que não seria exagero, que seria importante para quantas pessoas isso. Prestem atenção, parece pouco, para não haver sobra, aquele soborô que você falou. Isso aqui daria para 4 pessoas, isso aí daria pelo menos para umas 5 ou 6 pessoas. Esse lombo ali daria para 4 pessoas e um pouquinho mais, e essas frutas também. Então, uma família de 4 pessoas, não há necessidade de se fazer mais alimentos, porque o excesso no verão, nós temos que comer alimentos mais leves, de fácil digestibilidade, e o excesso sempre eu não diria condenável, mas deve se evitar. Então, pensando também, eu vou comer aquilo que eu posso comer sem que tenha sobra, sem que isso vá para algum lugar, ou seja, o lixo,
tá? E pensando nas pessoas que precisam. Então vamos ser comedidos nesse Natal, comermos menos, porque isso também traz saúde. Tá? E todos os pratos que você falou, Mari, em relação à alimentação, é tudo que a gente tem aqui. E isso aqui não é nenhum exagero. E esse bolo aqui, que depois a gente vai falar do Frei, né, do bolo do Frei, da torta natalina do Frei, esse bolo aqui é um bolo simples. E o que que ele traz? Ele traz uma lembrança, eu simplesmente coloco um colorido, ele tem uma simbologia, certo? Embora a gente tenha muita simbologia e muita tradição europeia, nós temos que buscar as nossas. E construir as nossas. Construir as nossas aqui. Então nós não precisamos de enfeites vermelhos aqui nas velas, as velas devem ser brancas, eu não preciso de muito adereço, tá? Eu me lembro que nós colocávamos no pinheiro, não sei se vocês colocavam, algodões no pinheiro. Por quê? Para representar a neve. Nós moramos no Brasil, um país tropical. Nós devemos respeitar onde nós moramos, vamos buscar isso. Podemos até colocar outro tipo de árvore que não pinheiro, que o Frei também falou sobre isso, né? Então, o que a gente quer deixar aqui para vocês nessa mensagem de Natal? Eu vou pedir que a Mari coloque uma mensagem aqui, eu vou dar uma mensagem, depois eu vou conversar um pouquinho com o Frei para a gente encerrar esse Coma Bem de final de ano, que deve ter um significado muito grande para nós dentro do Coma Bem, dentro da nutrição. O que nós estamos apresentando aqui é extremamente saudável, tá? De novo, a gente agradece ao Live Fit e agradecemos a Lisiara, que foram parcerias para nos trazer esses pratos. E é isso aqui, nós não precisamos comer mais do que isso. Nós precisamos sim nos hidratar e cuidar com excesso em relação à bebida alcoólica também. Não precisamos beber em excesso, tá? Então, Mari, eu vou pedir para você uma fala final sobre o Natal, tá? E a tua representação enquanto pastoral da universidade, que é magnífica, é maravilhosa. Nós temos o privilégio de ter a Marielle e o Frei no nosso grupo Amica. Então, eu gostaria que você desse a sua palavra em relação a esse evento, né? Esse evento divino que é o Natal. Então, agradeço primeiramente pela oportunidade de poder estar num programa que é tão especial para a gente, que também nos ajuda a cuidar da espiritualidade a partir desse cuidado com a alimentação, do que a gente alimenta o corpo, mas que acima de tudo a gente aprenda também a alimentar o espírito e a alma. Que a gente aproveite o Natal, essa época do ano tão rica em reflexão, que nos traga alegria, nos traga o perdão que tu lembrou, Tereza, que nos traga de volta aquele sentimento de querer estar perto das pessoas que nós amamos. É muito bom. Que não precisa muita coisa. Jesus nasceu na simplicidade de uma manjedoura, num estábulo, então a gente não precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de uma alimentação que alimente o corpo e que alimente a alma. Então que a gente não esqueça de fazer o nosso pedido, a nossa oração. Se a gente não tem o hábito de rezar em casa, se o pai, a mãe, a avó não tem o hábito de fazer uma oração, pega pela mão e diz: mãe, eu te amo. Ai, que lindo. Pai, eu te amo. Obrigada pela vida. Vó. Aquelas pessoas que a gente deseja compartilhar bons sentimentos, que o Natal seja isso para todos nós. Obrigada, Mari. Emocionante. Muito obrigada. E obrigada por esse neném lindo aqui que vai vir o ano que vem, né? Também muito significativo, né? Amém. Amém. Uma bênção. Pessoal, nós vamos agora ouvir o que o Frei Miguel tem para falar sobre o Natal dele, até porque esse bolo aqui, como eu falei, lembra a torta natalina dele, que não tinha uva passa, mas tem uma relação com isso, que é o Natal e mais o aniversário. Lembre-se, ele ganhava só um presente, tá? Frei Miguel vai terminar esse nosso programa Coma Bem, tocando aquela música e cantando, que é Noite Feliz. Frei Miguel, conte essa história pra gente, dessa torta natalina. Por quê? Prof, como tu já mencionaste, eu tenho a graça, né, e não vou dizer o azar, mas o acaso de ter nascido próximo ao Natal. 2 dias após. 2 dias após o Natal. Então lá em casa, a última semana do ano sempre é uma festa, né? Então começa com as celebrações natalinas, vai para o aniversário
do filho e culmina, né, com o Réveillon. Né? Então, justamente porque lá em casa ninguém é muito fã do panetone, justamente como tu falou, por causa da uva passa e das frutas cristalizadas, a mãe lá em casa sempre deu prioridade para a torta natalina, né? Então, que é um bolo parecido com esse, ela recheava com morangos e Olha. merengue. Então, era uma torta muito especial. Delicioso. Que também vem de uma tradição, né? A minha avó fazia, depois a minha mãe, né? E ela Ah, vai que passando linda. a receita e espera um dia poder fazer parecido do jeito dela, né? Espero. Ótimo, ótimo. Mas Frei, tem uma música que ela cala fundo para todas as pessoas, mesmo pessoas que não comunguem da mesma espiritualidade, ou que não têm essa espiritualidade. E que ela, quando a gente ouve, a emoção brota. Podemos encerrar, gente, nós vamos encerrar o programa Coma Bem. E a gente está extremamente emocionado aqui, ou emocionada, né? Nós estamos emocionados, porque é uma data muito linda. Tá? E vamos deixar o Frei encerrando esse nosso programa Coma Bem de Natal. Feliz Natal para todos vocês. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus.